Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Começando o nosso episódio número 100 do Café com a Lu. Estou um pouco emocionada, porque chegar no episódio 100 não é brincadeira, hein? Mas nós estamos aqui. Então, hoje nós temos um convidado super especial e nós vamos chamar ele logo que ele entrar aqui. Sejam todos bem-vindos para esse nosso café hoje. Então, hoje é o episódio número 100 do Café com a Lu. Então, hoje nós vamos falar de despertar da consciência e eu vou estar aqui com o Baronese, um queridíssimo, né, comemorando esse dia especial, que é bem lindo, assim, para chegar nesse momento e ter uma pessoa muito linda aqui comigo. Sejam todos bem-vindos, Thalita, Verinha, minha querida, seja bem-vinda, né? Estela, seja bem-vinda. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos começar aqui o nosso café, esperando o Baronese entrar e a gente vai de cafezinho também, né? Hoje eu vou fazer, gente, um café gelado aqui, né? Eu não vou tomar um café quente, porque aqui em Brasília tá pegando fogo. Eu acho que no Brasil inteiro, né? Tá esse calor. Então, eu vou preparar aqui com vocês um cafezinho, mais um cafezinho gelado, né? Nosso café, ele tem a representação aqui de união, né? De amor incondicional, dessa conexão. E é isso que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, né? Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Baronese chegou. Já vou chamar aqui o Baronese. Peraí. Vamos lá. Vamos ver se ele entra. Foi convidado. Enquanto isso, vou fazer aqui essa cafeteira, que é uma cafeteira francesa, né? É uma cafeteirinha que a gente faz um leite. Oi, nossa, Olá, seja bem-vindo. deixa eu só ajeitar aqui. Tudo bom, gente? Nossa, tá virada a câmera, ó, que ódio. Peraí, um momentinho. Bora aí, vira aí, vira aí. Virei, cheguei. Seja Tudo bem-vindo, bom? meu querido. Que Deixa eu só ajeitar alegria ter aqui. você aqui comigo. Né? Estou aqui preparando um leitinho gelado, um cafezinho gelado hoje. Ó, tô com minha caneca. Agora eu só gosto quente, viu? E eu sou muito exagerado. Olha o tamanho da minha xícara de café. Eu tomo ela Ah, igual sozinha. a minha. Eu adoro, a louca do café. É igual Oi, eu gente, aqui. boa Ó, noite, não, boa tarde. Tudo bom com vocês? Obrigado pelo convite, tá? Eu tô acostumada a fazer entrevistas à noite, já dei boa noite aqui, mas é boa tarde. E aí, tudo bem? tudo ótimo, maravilha. Seja bem-vindo. Só terminando aqui de preparar o meu Ah, que cafezinho. delícia. Deixa eu Mas mandar um beijo aqui pra Amy, minha amiga que tá morando. Ela é muito internacional, essa minha amiga, muito chique. Um beijo, meu amor, que saudade de você. Tem muita gente bacana aqui, o Thiago, a Thalita, seja Joana. Joana, bem-vindos todos toda vocês. linda. Que Tudo bom, lindo. gente? Maravilha, Cheguei, amiga, Baronese cheguei está a aqui. tempo. É, vamos lá, né? Vamos começar o nosso café, o nosso bate-papo. Bora sim. Eu falei assim, Bora. hoje eu vou fazer uma pegadinha aqui com o Baronese, porque ele vai ser entrevistado, né? Ele que entrevista tanta gente. Hoje eu quero fazer essa brincadeira aqui no café de entrevistá-lo para poder a gente saber um pouquinho também dele aí por trás dele, do que tem aí, o que ele, né, ele pode passar para a gente. E o meu canal aqui, pessoal, quem está chegando, quem não conhece ainda, né, quem veio lá também do canal do Baronese e as pessoas que estão chegando no nosso canal. Aqui a gente fala de expansão da consciência, de despertar da consciência, a gente fala de ufologia, né, que foi o que a nossa conexão maior foi por essa linha da ufologia.
Verdade. E, né, e a gente, aqui, eu falo da reprogramação do ser, que é reprogramar o ser de dentro para fora. Então, sempre a gente vai estar entrando no processo de olhar para dentro de cada um, do que cada um sente aí por dentro, para a gente poder expor isso, para colocar isso para fora e trabalhar isso da melhor forma. Então, eu sou autora dessa técnica, né, da reprogramação do ser, e isso eu passo aqui dentro do meu canal. Eu quero que todos na humanidade sejam reprogramados, né, para que possa viver o melhor, para que possa viver o amor incondicional que existe aí para todos nós, né? Então, quando eu conheci o Baronese, eu vou falar um pouquinho aqui o que que me veio, né? Assim, ele me fez um convite para fazer para ser entrevistada no canal dele, falar um pouco de ufologia, e foi assim super lindo, né? Foi super lindo a nossa live, o nosso bate-papo, e eu vi que ele tem uma conexão também, né, com essa linha de ufologia. Ele já tinha entrevistado outras pessoas nessa linha, e Sim. isso nos conectou mais ainda. Então, eu falo assim, eu me apaixonei por ele desde daquele primeiro contato, né? Como todos aí têm uma paixão por ele, que eu vejo que ele transmite isso para as pessoas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que eu vejo dele assim durante esse nosso bate-papo, né? E o que tem aí para gente, tá? E sejam todos bem-vindos. Eu quero que você se apresente. Eu falei aqui, mas eu quero que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você, para a gente poder começar. Que delícia, obrigado. Ó, foi um carinho recíproco, porque eu também sinto tudo isso por você, né? Nossa conexão foi muito verdadeira e foi divina. Pois é, você está falando aí sobre expansão da consciência, sobre o melhor amor que tem, né? O amor genuíno. A gente nasceu para ser feliz, né? A gente tem que entender isso. Óbvio que na dificuldade que a gente está hoje em dia, está sendo bem difícil a gente ter paz espiritual e tal. Mas quando a gente tenta ter essa conexão com o divino, com o superior, a gente consegue com mais facilidade. É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? Deixa eu dar um beijo aqui para todo mundo que está entrando. Gente, obrigado. Então, bora lá, vou me apresentar aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio Baronese, eu moro em Caruaru, Pernambuco. Eu sou formado em publicidade e propaganda, trabalho com mídia social, como social media há 13 anos, faço aqui o Instagram de muita gente bacana, de alguns famosos, de clínicas, de empresas também. Também sou digital influencer, né? Me descobri aí, me reinventei na pandemia. E aí eu tenho um talk show muito legal, que eu tenho muito orgulho de falar sobre ele, que é uma coisa que eu consegui 100% sozinho, comecei sozinho, foi uma ideia que surgiu de mim, eu que organizo tudo. Óbvio que eu tenho seguidores maravilhosos que me ajudam, que me acompanham, tenho o meu sócio que sempre está junto comigo, me ajuda a fazer as artes, as divulgações. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Mas assim, a ideia foi tudo de mim, então eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Quem ainda não me conhece, entra lá aqui no meu Instagram, dá uma olhada lá nas entrevistas que eu já fiz. Já entrevistei muita gente bacana. Fiz amizade com alguns. E isso para mim tá sendo uma experiência muito gostosa, né? Eu sou uma pessoa muito criativa também, desde de novo. Eu acho que a criatividade sempre foi uma característica muito forte em mim. Tanto em brincadeiras quando eu era pequeno, como em ideias. Perseverança de ir atrás do que eu quero. Eu, graças a Deus, assim, eu sou uma pessoa que eu vou atrás até eu conseguir o que eu quero. Eu só paro quando eu conseguir. E olha que eu consigo. Tudo que eu me determino a fazer, eu vou até o fim. E muitas vezes eu consigo. Quando não acontece é porque realmente não era para ser, né? Mas o universo está aqui, presenteando a gente todos os dias com as melhores coisas possíveis. A gente tem que saber procurar, a gente tem que saber falar com ele, saber pedir e saber esperar também, que nada é para já, né? A gente tem tudo leva um tempo, mas com experiência e técnica a gente vai aperfeiçoando, né? E nossa conversa, sim, foi sobre ufologia, a gente falou sobre isso, foi muito interessante, é um assunto que me chama muita atenção, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto de conversar sobre isso, é incrível falar sobre ufologia, porque a gente sabe que existe, eu pelo menos eu sei, tem pessoas que não acreditam, eu respeito a fé de todo Uhum. mundo, mas eu, no meu particular, eu acredito bastante. E é isso, gente. Deixa eu ver o que eu posso falar mais sobre mim. Fui criado numa casa com 6 mulheres fortes, 6 mulheres vaidosas,
Não tive presença masculina em casa, só com mulheres mesmo, e eu não trocaria, eu não abriria mão. Talvez se eu tivesse sido criado pelo meu pai, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, eu amo as mulheres que fizeram parte do meu convívio, que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, né? Eu peguei um pouquinho de características boas de cada uma delas para formar o meu eu, Que né? lindo. Eu posso falar mais sobre mim também. Quando eu era criança, eu sofri um acidente que hoje as pessoas não percebem, mas eu tenho 36 parafusos no meu rosto, né? Eu quase que eu morri, mas não, graças a Deus, isso não chegou a acontecer. Mais pra frente a gente vai falar sobre alguns assuntos que eu vou entrar nisso aqui também, falar um pouco sobre a minha mãe, que ela é uma pessoa muito sensitiva. Na minha família tem uma linhagem de pessoas com dons incríveis. Que Eu tenho um lindo. dom de sensibilidade muito grande, mas nada se compara perto da minha mãe. Minha mãe, ela é quase um paranormal, minha gente, que é surreal as coisas que a minha mãe tem, que ela fala, é muito incrível mesmo. E eu acredito muito em dons, né? Todo mundo nasce com um dom para alguma coisa. Se você ainda não descobriu, procure, porque você tem um dom sim, todos nós temos. Temos. E é isso, está respondido. Que lindo. Que lindo. E é isso mesmo, né? A gente aqui, quando a gente fala do despertar da consciência, a gente sabe que existe algo muito maior por trás de tudo isso, né? Essa busca que todo mundo tem, né, de buscar mais alguma coisa que está ali escondido por trás. Então, são esses dons, são esses talentos, é essa questão da pessoa achar que ela não tem um poder. Todos nós temos grandes poderes, Sim. né? Todos nós temos grandes poderes. Quando você fala também aí de tudo que você consegue na vida, quando você coloca uma determinação, é uma das questões que a gente trabalha aqui, a lei da atração, né? A lei da atração é É real, gente. incrível, Isso é incrível. é Mudou real, minha vida. né? Mudou minha Quando vida. você entende o que é isso, você atrai pessoas, né? Você acha que o Baronesa está aqui por acaso? Não está, eu tenho certeza disso, né? Essa conexão, a gente atrai pessoas que condiz com o que a gente quer, com o que a gente, né, movimenta na nossa vida, né? Então, assim, quando ele falou do... Eu nunca fiz café na quarta-feira às 15 horas, né? Eu nunca fiz. Então, hoje a gente está desafiando aí, né? Porque é um dia que muita gente não pode assistir, Sim, mas que horário. eu falei na hora, eu falei, vai ser esse horário, vai ser isso. E tá fechado, né? Porque eu sempre fiz o café no sábado. Mas ele falou, no sábado eu não vou poder. Então, eu falei, não tem problema, vamos fazer qualquer horário. Né? O O bom é que dia que fica você puder. gravado. Fica gravado para quem não puder assistir agora, assiste depois no teu Sim, canal. e depois a gente vai, eu falo assim, e era para ser agora, era para ser hoje. Isso já estava determinado ali pelo, né, pelo universo, porque eu falo, o universo ele está o tempo todo falando com a gente, colocando a gente em alinhamento. Nada é por acaso. Eu falo, nada é por acaso, mas a gente também busca o nosso melhor, quando a gente determina o que a gente quer. Né? Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer aqui é para você, o que é despertar da consciência para você? Certo. Olha, essa pergunta talvez eu não consiga responder com tanta clareza feito você. Você estuda sobre isso há muito tempo, mas olha, para mim são várias coisas. Primeiro, o despertar para mim é você tentar descobrir quem é você no mundo, né? Eu acho que você descobrindo quem é você, o que você vai fazer da sua vida, o que você vai semear, quais atitudes você pode fazer para um bem maior, já é um ótimo começo, né? Para mim, eu vou falar individual, acho que o despertar ele pode ser para mim uma coisa, para você outra, para quem está nos assistindo pode ser outra, né? Para mim, eu tenho um laço ambiental muito forte, desde que eu sou criança. E para mim, o despertar para mim pode estar nesse caminho, porque eu vejo a natureza como um todo, um bem maior. Eu tenho muita noção ambiental. Eu sou uma pessoa, eu não gosto de estar fazendo alguma coisa pelo mundo, pelas pessoas, e estar filmando, estar provando, porque eu não quero ganhar nada com isso, entendeu? Eu faço pelo amor que eu tenho pela natureza,
faço pela minha consciência, parte de consciência, né? Mas eu sou uma pessoa que quando eu vejo, quem me conhece, que convive comigo 24 horas, sabe? Quando eu vejo um vazamento de água, eu ligo, eu tento resolver animais na rua com fome, eu ando dentro do meu carro, tem ração. Eu vejo um animal na rua, eu para aqui, para aqui, para aqui, paro, desço, boto. Então, o despertar tá nas pequenas ações que você pode fazer para melhorar a sua vida e melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Mesmo que essas não sejam pessoas, sejam animais, sejam plantas, sejam qualquer ser. Sim. Você plantando bem, daí você tendo consciência do que você é, do que você quer fazer, é um ótimo começo para você despertar. Ah, que lindo. Concordo em tudo que você falou, né? Porque para mim também é isso, né? É essa visão. É uma visão que a gente passa a ter, né? Como você enxerga o mundo, né? Como você enxerga as pessoas à sua volta, E como né? você quer ser enxergado também pelo Também mundo. Também, né? Porque é o que você reflete, é a questão, né, do refletir, né? O que você quer para o outro, você quer para você quer para as pessoas que estão à sua volta, quer para os animais, quer para as plantas, quer para o planeta, E nem precisa né? Então, ninguém ver nada, sabe? É você e Deus, é você e sua consciência, sabe? É questão de pensar de caráter, de tudo. Acho que todo mundo tem um compromisso aqui, sabe? Todo mundo tem que cuidar. O mundo é nossa casa, né? Não vai, nossa casa não é só aqui o espaço quadrado que a gente mora, não. É o mundo todo, porque se você não cuidar, vai ser destruído. Acho que a gente tá caminhando para uma coisa muito feia, muito catastrófica, sabe? Isso me assusta muito. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita ansiedade. E ver tipo assim, liga o jornal, é incêndio florestal, pai matou filho, é só coisa ruim, é só desgraça. Então a gente tem que fazer o bem para compensar, entendeu? Faça o bem sempre. E assim, essa é a minha verdade. hoje eu falo assim, já tenho mais de 7 anos que eu não tenho televisão em casa. Mentira! Eu Sério? não tenho TV em casa, né? Então, eu falo que, assim, eu assisto só o que me convém, o que eu acho que tem que alimentar o meu campo energético. Quando eu falo de campo de energia, eu falo muito de vórtex, que a gente tem um vórtex, que a gente tem um movimento à nossa volta. Né? Então, quando a gente movimenta esse vórtex, a gente coloca dentro desse campo de energia o que a gente realmente quer, a gente começa a alimentar isso e levar isso para outras pessoas também. Né? Então, hoje eu coloco dentro do meu vórtex coisas boas. Né? Aí fala assim, Lu, você não vê coisa, barbaridade acontecendo? Claro! A gente está aqui na internet toda hora, está ali na sua timeline um acontecido, né, algo que bem terrível mesmo que está acontecendo. Eu acompanho tudo, né? Acompanho mundialmente, eu acompanho os melhores jornais, né? Todos os jornais. Então, acompanho ali, vejo o que está acontecendo, mas não coloco dentro do meu vórtex. É uma grande diferença. Você entender, você saber o que o mundo tem, que está acontecendo, mas você quer alimentar isso para a sua vida, né? Você quer levar isso para o seu caminho também, para as pessoas que estão à sua volta. Se a gente projeta, né, o nosso futuro, se a gente projeta o que a gente está querendo, então a gente alimenta também com essas coisas que estão acontecendo no planeta, né? E isso é real o que está acontecendo. Mas ainda eu acredito, Baronese, que existe muito mais coisas boas do que coisas ruins. Eu Sim. acredito A ainda, vida é linda demais, né? né? Tem tanta coisa boa por aí, gente. Sim. Vou te fazer a segunda pergunta. Quando eu te conheci, eu percebi que você gostava muito de ufologia. Foi tanto que foi por isso que a gente entrou, que você me convidou, né? Você já disse aí que acredita, né? Eu ia te perguntar se acredita em extraterrestre, né? Em seres de outras dimensões, de outra vida, né? Você já disse que sim. Você já teve algum contato, alguma experiência extraterrestre, Baronese?
Ó, não só eu como... eu falei no começo da nossa entrevista, né? A minha mãe, ela tem uma coisa muito forte. Uma sensibilidade, assim, surreal. Vou começar contando sobre isso. Eu falei aqui no começo da entrevista, quem estava aqui, eu falei que eu tenho 36 parafusos no meu rosto, né? Quando eu era menor, eu estava andando de patins, e aí eu ia pra todo canto de patins. Eu peguei trauma. Peguei trauma de patins, não quero nem ver na minha frente mais. Eu fui descer a escada e Olha eu levei só. uma queda. E eu quebrei isso aqui. O meu queixo, ele veio parar aqui, ó. Perto do meu peito. Caiu o queixo. Ficou aberto, assim, a boca aberta. Obviamente eu desmaiei e tal. E aí, na mesma hora do acidente, acredite, na mesma hora minha mãe ligou, ela estava viajando. E ela ligou e falou: o que é que aconteceu com o Flávio? Diga logo. Olha só que coisa. Isso não foi a primeira vez. Ela fez isso em várias vezes. Ela sente as coisas com muita sensibilidade. Eu também, eu consigo perceber, por exemplo, acho que muita gente tem aqui, mas talvez as pessoas tenham dificuldade de entender. Hoje eu não tenho mais. Quando eu vejo alguém, eu não sei se você concorda comigo, mas eu consigo ver uma energia naquela pessoa. E se eu Totalmente. gostar, se eu não- é difícil eu não gostar de alguém, sabe? Eu tento me dar bem com todas as pessoas. Óbvio que a gente não controla isso, né? Às vezes a gente não bate, às vezes a gente não concorda com certas atitudes, com certa fala. Uhum. Então é normal também você não gostar, né? O que não é normal é você fazer o mal, mas você não gostar, tudo bem. E quando eu não gosto de alguém, eu nunca erro. Nunca erro. Eu já digo isso porque eu tentei insistir já e eu sempre quebro a cara. Então, esse negócio de energia é muito grande. Agora, bora lá. Respondendo a sua pergunta, eu já comentei isso aqui algumas vezes em algumas lives, não sei se todo mundo já viu, mas eu tive uma experiência muito surreal quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Feito eu te falei, eu fui criado por mulheres, né? E eu dormia na mesma cama que a minha mãe, a gente era sempre muito apegado, até 15 anos de idade. Eu tinha o meu quarto, mas para dormir eu dormia com a minha mãe junto, porque era o que eu gostava ali, entendeu? Era eu, minha mãe e meu cachorro no meio. E era ali que eu gostava de dormir. E aí eu acordei mais ou menos, eu peguei o celular, eram 3h15 da manhã. Olha só, 3h15 da manhã. Eu me lembro que foi com muita clareza desse momento. Aí eu me levantei, brinquei com o meu cachorro, toquei na cabeça dele assim, senti aquela textura fofinha de pelinho. Só, Aí eu fui no banheiro. só falar, só complementar uma coisa. Sim. Então, essas 3h15 não é na por acaso que a gente está aqui, né? É verdade, caramba, a gente foi nessa live às 3h15 da tarde, é verdade. Né? Não é por Veja só, acaso. Vamos coincidência. lá, É verdade. continua. Aí, vamos primeiro coincidência já. Aí eu peguei, fui no banheiro, abri, lavei a mão e tal, lavei o rosto, tirei aquela remelada do olho e fui beber água na cozinha. Aí quando eu cheguei na cozinha, eu vi um homem como se fosse um homem muito alto, de cabelo loiro aqui, mais ou menos. E ele tava como se fosse orando, rezando, eu não sei. E aí ele me chamou e eu fui até perto, assim, naturalmente, é como se eu tivesse ido pra lá. E em nenhum momento eu tive medo. E aí ele falou alguma coisa pra mim, em uma outra linguagem, que eu não consegui entender. E depois ele fez assim em mim e soprou na minha cara um vento geladíssimo. E aí eu acordei, né? Aí eu falei pra minha mãe essa experiência, e ela falou que era um sonho, mas aconteceu igual com a tia minha também, Olha entendeu? só. Igual, quando eu falei para que isso, né, a gente conversou sobre algumas pessoas, aconteceu exatamente igual com a minha tia. Então, minha irmã já teve um sonho também, ela não tá aqui na live, mas eu fiz uma live, tem aqui no meu canal, uma live que era só com um doutor em sonhos. Ele se formou lá nos Estados Unidos, ou foi no Canadá, não lembro. Ele é especialista em sonhos. Foi uma live muito legal, muito interessante. E minha Nossa, irmã, ela teve um sonho também muito sinistro. O meu não foi assustador. Acredite, não foi nem um pouco assustador. Às vezes a gente pensa que é sonho, às vezes. Rapaz, foi muito real é para ser um sonho. canalização, né? Isso é canalização, né, Taronese? Foi Hoje eu muito real sei. para ser um sonho, sabe? É, A da minha irmã foi o seguinte: ela estava dormindo e ela sonhou com um velho no quarto dela. E o velho falou que ia acontecer alguma coisa muito ruim com ela e deu a data e falou que ela ia ter uma prova de história no dia, falou que ela ia estar com a camisola do Mickey e falou várias coisas. É sinistro. Ela acordou assustada e com o passar do tempo ele deu a data. Ele falou que era com 2 meses depois.
Olha só que estranho. Ela falou que ia ter uma camisola do Mickey. Durante até chegar lá, ela ganhou 3 camisolas do Mickey. E ela foi se livrando dessa camisola com medo desse sonho. Aí ela se livrava de uma, chegava outra. Entendeu? Aí nisso aí, minha mãe chamou pastor, chamou padre também, foi lá em casa. Enfim, no dia do evento que o cara falou que ia acontecer alguma coisa com ela, ela por medo, ela acabou que ela nem saiu de casa, ela não foi nem pra aula. Não foi nada, minha mãe fez uma cesta para ela, porque ela realmente estava muito assustada, porque tudo que disse no sonho, inclusive a prova de história, marcada na data, ela realmente ia ter uma prova de história, foi marcada. Foi uma loucura, minha mãe ficou surtada, e entre outras coisas, assim, minha família ela tem uma coisa, assim, muito, que eu não sei te dizer por quê, uma ligação, assim, muito É, forte com o sobrenatural, é. vamos dizer assim. Mas não Sobrenatural. assim, Mas todos nós somos sobrenaturais, né? Mas o que que acontece? Tem pessoas que têm isso muito mais aflorado, sim. né? Mas todos nós temos esse poder de, de, de ter essa intuição, né? De ter canalização, né? Isso é canalização com a espiritualidade, com quem te acompanha, a gente já nasce ali com os nossos seres, né? Que vem acompanhando a gente durante o nosso processo de vida. Para quem acredita, né, que existe, né, esses anjos aí, da forma que a pessoa achar que Deus, Criador, fonte, energia vital, né? Cada lugar são quantos nomes de Deus, né? Que É, existe, né? É, catalogado 72 nomes de Deus, né? E tem muito mais. Então, cada um vai usar de uma forma, né? Existe ali os anjos, os guias espirituais, os mentores espirituais, tudo isso eu acredito e eu vivo isso, né? Hoje eu tenho muita conexão com os arcturianos, né? Que são seres estelares, e eu recebo canalização deles. Então, meu trabalho todo foi canalizado em sonhos e meditações. A maioria em sonhos, que é um sonho que eu falo assim, que é isso. É um sonho que a gente fala que é sonho, mas é muito real. é muito real. É É muito muito real. real. Então, quando você vê a realidade disso, você tem certeza que você viveu aquilo. Ô Lu, eu ainda acho que muita gente passou por isso e às vezes nem lembra, sabe? Porque nós somos seres vivos e no nosso sonho muita coisa acontece. O nosso cérebro tem um poder incrível de fazer muita coisa. A gente tem uma alma que ela não precisa necessariamente estar dormindo lá junto com a gente, quando a gente está dormindo, né? Então muita coisa acontece e às vezes a gente não lembra. E às vezes a gente pensa que foi sonho. Sim, né? E quando eu falo assim, quando eu tenho essa conexão, é muito real, né? Igual assim, todas as minhas canalizações foram assim incríveis, né? De experiências assim que depois as pessoas passarem a viver a mesma coisa, igual eu falo, os meus cursos que eu dou, né? Por exemplo, Sintonia do Amor, as pessoas vivem o mesmo que eu vivi lá quando eu recebi essa canalização. E os depoimentos são muito reais, né? E assim, a sua história aí, né? Dessa ligação, desses contatos, né? Quanto vocês têm essa sensibilidade, porque essa família aí já está aí em um despertar muito maior, E deixa eu né? te falar uma coisa, uma característica importante. Todos são loiros. O que estava na minha sala era loiro. Minha mãe também já teve sonhos loiro. Todos são loiros. É uma característica, para quem não conhece, de pleiadianos, né? Sim, né? É uma das perguntas que eu ia te fazer, né, sobre isso, porque desde o É. primeiro momento que eu te conheci, eu percebi que você era um pleiadiano, né, pelas suas características, né, pela essa leveza, por esse amor incondicional que você tem pelos animais ali, que você está ali, né, por essa forma de você passar para as pessoas, né, essa, esse jeito de ser. Então, os pleiadianos, eles são seres extremamente amorosos também, né? Eu tenho mais conhecimento com os arcturianos, mas eu também tenho conexão com os pleiadianos, né? Por quê? Porque hoje os pleiadianos, os arcturianos, eles trabalham com toda essa egrégora.
pleiadiana também, né? E você, para mim, assim, desde o primeiro momento, você é um Você falou pleiadiano, para mim. né? Você é um pleiadiano, não tem como fugir dessas características, né? Então, Ou eu o que tenho eu duas ia te perguntar, perguntas. Eu tenho duas perguntas que eu queria só fazer. Primeiro, tipo assim, eu acredito, mas eu não tenho muito conhecimento. O que seria ser um pleiadiano, assim, para quem está acompanhando aqui a live e quem não não, entende muito bem? não conhece, né? Então, os É, pleiadianos, eles são seres também estelares, né? Eu não tenho muita, assim, eu não tenho muita coisa para falar, assim, porque a minha experiência não é, como eu falei, né? Não é com os pleiadianos, sim. mas os pleiadianos, eles são seres também estelares, seres que estão aqui ajudando essa humanidade também, né? Então, e assim, quem recebe essa energia dos pleiadianos, né, são seres extraterrestres, né, que estão no plano. Nós vivemos num plano multidimensional, né? Não é só a terceira dimensão, né? Nós estamos aqui em várias dimensões, né? Então, os pleiadianos, eles, pelo que eu estudei, eles são da 22ª dimensão, né? Nossa. Então, eles estão aqui há séculos já, ajudando essa humanidade, né? Eles têm vários estudos e que fala sobre essa conexão e esse poder que eles têm aqui com os seres humanos e ajudar essa humanidade. Porque os arcturianos também estão aqui nesse mesmo contexto, de ajudar essa humanidade, né? Aí muitas das vezes as pessoas perguntam, e por que que eles não têm contato? Porque esse contato ainda não aconteceu. Está prestes a acontecer, a gente está vendo o que está acontecendo no planeta, né? Tanta Nunca se coisa falou acontecendo, tanto. Nunca se falou tanto de outra coisa, né? Feita agora. né? Como isso tem acontecido, quantas coisas têm acontecido no planeta para poder isso estar se abrindo dessa forma, né? Os Estados Unidos já decretou lá, já abriu as portas, né? Para mostrando que o quanto tem de estudo ali dentro, o quanto eles guardavam estudo e estão colocando aos pouquinhos para fora, né? Então, isso a NASA também, né? A NASA também está abrindo isso, né? Então, a Muita gente está coisa vendo, interessante. né? A gente está vendo isso começar a, a expandir e as pessoas começarem a acreditar Deixa eu te mais, falar né? uma coisa. Aqui em Pernambuco, eu sou de Pernambuco, né? Tem um lugar chamado Vale do Catimbau. É no interior, aqui pertinho da minha cidade, acho que é umas 2 horas e 40 minutos. Lá não tem muitos prédios. É um dos maiores lugares para se ver disco voador. Se você chegar lá na cidade de Buíque ou do Catimbau, se você parar uma pessoa na rua e perguntar, eles vão falar que já viram. Muito, Olha só, todo mundo. é Todo mundo, todo mundo. incrível, né? É. Aqui a gente tem aqui, né, aqui no Centro-Oeste, a gente tem aqui a Chapada dos Veadeiros, né? Que a Chapada, aqui na Chapada tem um cristal embaixo da terra, né? Que ela é em cima de um cristal, e esse Caramba. cristal, quando eu fiz a canalização da Sintonia do Amor com os Arcturianos, que foi esse meu trabalho, eu recebi esse trabalho, a gente indo no centro da Terra. E nesse centro da Terra tinha um cristal de quartzo cor-de-rosa, né? Muito gigante, que a gente se conectava com esse cristal, que a gente se conecta com esse cristal dentro desse trabalho. E quando a gente se conecta ali, a gente sente essa energia toda, uma força muito grande de amor incondicional. E, e foi quando eu vi isso, e isso eu fiquei 2 dias vibrando no meu corpo a energia, né? Essa energia muito forte, muito intensa. E quando eu fiz a primeira turma do Sintonia do Amor, eu recebi um convite de uma palestra na Chapada. Você vê como que é lindo a energia da Chapada. Sim. E, e o Flávio, que ele trabalha com isso, é um rapaz lá da Chapada.
ele fez esse convite da palestra, e quando ele fala na palestra que a NASA viu esse ponto de luz, né, lá dentro do planeta Terra, e ela queria descobrir onde que era esse ponto de luz, que refletia. E aí veio, né, para Brasília, tudo, entender isso, e foi levado para a Chapada, e é lá que é esse ponto de luz que foi visto pela NASA, né? E eles vieram para entender o que era aquela luz que brilhava tanto. E aí o Flávio conta essa história, e nossa, na hora eu falei, caramba, eu não sabia dessa história, né, da NASA. Eu sabia que lá tinha era em cima de um cristal, tudo, mas não sabia dessa grandeza, né? O quanto é grande isso. E dessa história aí foi quando eu fiquei sabendo, e eu estava bem na primeira turma do Sintonia do Amor, então isso mexeu comigo, assim, porque eu recebi essa canalização, e eu estou aqui do lado E nem desse sabia. lugar. E nem Interessante. sabia, né? E eu recebi a canalização desse cristal no centro da Terra, sabe? Eu recebi essa canalização, foi muito interessante. Então, eu me emocionei muito com essa palestra, com esse momento, né? Assim, depois fui pesquisar, ver, e realmente tem essa história, tem, né, da NASA ter procurado, né, o governo aqui, né, a presidência, tudo, para entender aqui no Brasil onde que era esse Fato ponto de luz. histórico. Um fato histórico. Um fato Ô, Lu, deixa eu histórico. fazer só uma pergunta. Eu sei que a entrevistada é você, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que É faz para a gente troca, ter né? Aqui é troca. um contato, assim? Tipo, vamos supor, tem um seguidor aqui, uma pessoa que está nos assistindo, que queria ter um contato com um extraterrestre, independentemente da raça, seja pleiadiano ou arcturiano, que no caso é a qual faz a canalização junto com você. Como é que faz, tipo, para você ter um contato? Tipo assim, eu quero tentar ter qualquer tipo de aproximação, de contato, um conhecimento. Eu sei que você vende cursos, né? Como é que é É isso? igual, igual no meu caso, assim, a pessoa primeiramente ela tem que se abrir para isso, né? Acreditar, Importante, buscar, acreditar. acreditar é o primeiro passo, porque se você tem dúvida que isso existe, né? A sua mente, pensamento, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar dúvidas aqui na frente, né? Porque hoje eu trabalho com a neurociência, né? Comportamento humano. Hoje eu trabalho com a ciência que veio para provar o meu trabalho, depois de eu ter recebido esse trabalho todo canalizado pelos arcturianos. Legal. Depois eu estudei a ciência, veio a neurociência, eu me apaixonei ali para poder. Depois eu entendi por que eu me apaixonei pela neurociência. Porque eu precisava entender a parte científica do que eu faço. Né? Então, veio veio a canalização, depois veio a neurociência para eu estudar sobre isso, para entender sobre isso. E hoje a neurociência ela prova que nossa mente e pensamento gera as nossas emoções e as nossas emoções geram o nosso comportamento, né? A espiritualidade, ela fala a mesma coisa. As nossas crenças limitantes, o que a gente coloca ali dentro do nosso ser, o que vem da nossa história de vida, cria, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas sensações, que são as nossas crenças que a gente carrega, né, que é tudo que a gente coloca dentro do nosso ser, né? E aí ele gera, né, o nosso comportamento ali. Você acredita ou não, né? A crença, ela é o acreditar. Se você acredita, né, que você vai falando lá da nossa primeira conversa, da lei da atração. A lei da atração, o que ela diz? Pensamento, mente, gera tudo que você projeta ali, que você quer para sua vida. Então, é a mesma coisa. Né? Então, a lei da atração, ela trabalha todo esse mesmo processo, tanto científico, espiritual, né? E o que a gente quer para a nossa vida. Então, a gente escolhe. Quando eu falo, você quer ter contato com os arcturianos, você quer ter contato com os seres de outras dimensões, com seus guias espirituais,
né? Então, o primeiro passo, eu tenho que acreditar que existe, né? Se eu sou cético, não tem como eu me conectar com essa energia, né? Se somos energia, somos frequência e vibração, né? Eu sou energia, você é energia. Por que você está aqui? Porque a nossa onda vibratória colapsou ali e gerou uma energia de conexão, né? Então a gente atrai o que a gente busca. Então, se você quer atrair os seres estelares, eu quero entender a minha linhagem estelar. Qual é a linhagem estelar do Baronese? Eu tenho uma linhagem estelar com os pleiadianos. É a sua linhagem. Pode ter certeza, isso aí eu não tenho dúvida. Né? Eu tenho uma linhagem estelar. Eu vim da onde? Né? Então, quando você se conecta com essa história de que, caramba, olha, eu sei, eu já tenho essa conexão, já aconteceram algumas coisas na minha família para me mostrar que eu tenho essa conexão com os extraterrestres, com seres de outras dimensões, e eu tenho uma linhagem. O que é a linhagem? É uma linha do tempo que vem lá da sua história passada. Quem está aqui e quer essa conexão, eu sinto que eu quero ter contato. Você pode ter certeza que a sua linhagem está aí te chamando. Entende? Sim. Então, a nossa linhagem, ela vai buscar isso e essa conexão. Mas você tem que se abrir para isso. Né? Eu quero ter mais contato, né? Eu quero ter mais canalização. Então, eu tenho que me conectar mais com essa energia. Primeiro passo, você tem que pedir. Eu tenho que me abrir para isso. Qual é o meu próximo passo? Né? Você se conectar com essa energia, você entrar em conexão. Nós somos seres, né? Nós somos seres espirituais, né? Então, nós estamos aqui nessa conexão. Eu tenho uma conexão com esse campo. Então, eu tenho que buscar essa energia, eu tenho que buscar esses seres que estão no meu campo energético para poder me conectar. Então, eu começo a me conectar, eu vou entrar ali em meditação, eu vou buscar, né, alguns estudos. Hoje eu tenho a sintonia do amor, que é onde a gente faz a primeira conexão com os arcturianos, né? Então, ali você entra, quando você entra na sintonia, você faz uma iniciação com essa energia dos arcturianos. Ali você vai ser ativado com os seus pontos energéticos, vai entrar nessa sintonia, nessa energia com eles. E aí você vai sentir essa energia. Né? Você vai sentir, você vai começar a se conectar com eles. Né? Então, a partir daí você já começa a ter um direcionamento. E eu falo sempre, gente, peça o seu próximo passo. Qual é o meu próximo passo? Nós estamos aqui em um caminho, em um processo. Né? Então, esse processo ele está andando. O despertar é um processo, né? É um processo aqui. Nós estamos aqui na terceira dimensão, mas nós temos uma conexão com uma energia muito maior. Tem muita gente despertando esses últimos anos, sabe? Demais! Da pandemia pra cá, olha, eu digo até de mim mesmo, falo por mim. A mente que eu tenho hoje não é a mente que eu tenho há 3 anos atrás. Com certeza. Não é. Hoje, depois que você desperta um pouco mais, você começa a lidar diferente sobre as atitudes que você tinha, né? Você não se estressa tanto, você não se desgasta tanto, porque é uma evolução de mente, de carne, de espírito, sabe? Sim. Então, caso você que esteja nos assistindo quer se despertar e não sabe como, manda um direct aí pra Lu, que ela vai te guiar mais ou Dá uma menos um pouquinho. direção. Uma direção, gente, uma direção que é importante. A gente tem uma Colocar você em direção. contato, né? Eu sempre falo assim, eu sempre gosto eu recebo muito, né? Muito direct do pessoal contando seus casos, contando como se conectou, né? Como foi seu primeiro contato. Então, assim, e eu vejo muito
a repetição da mesma fala, né? De pessoas que estão, uma que está lá na Austrália e outro que está aqui na Bahia, que faz a mesma, sabe? Que tem o mesmo contato, a mesma forma. De que cidade Né? Então, você é? eu sou de Brasília. Brasília, que legal! Eu sou de Brasília, né? Vou E te aqui, visitar aí aqui aí, hein? Vai tomar um tem cafezinho. mesmo, ó. Venha, Você. venha. E aqui a gente, aqui, assim, o lugar mais próximo, assim, que a gente tem muito contato é a Chapada, que fica 200 e poucos quilômetros daqui, né? Então é muito próximo daqui, né? E lá tem muita história também, é igualzinho lá, né? Aí essa cidade que você falou aí Poit, do Pernambuco, tem né? muita coisa, E, tem muita coisa. e aqui também, aqui todo você vai conversando com as pessoas, a cidade inteira é conectada, né? Ó, esse Então Vale as do pessoas. Catimbau, ele é tão legal, Lu, que ele tem cavernas lá, sabe, com desenhos pré-históricos na parede, que hoje é preservado. Você pode visitar lá e você vê desenhos da época das cavernas. Olha só que coisa. É claro que esse lugar é mágico. É É, claro. não tem como, né? A gente sabe. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você entrevistou o Ademar, né? O Jevaé, né? O nosso querido Jevaé eterno aí, que eu Tive essa falo que, honra. né? Que foi assim, foi um ufólogo que representou o Brasil no mundo inteiro, né? Então você teve a honra aí, eu falo assim, é de arrepiar para quem está nessa área, né? E ter tido esse contato com o Jevaé, ter tido a experiência aí de entrevistar ele, porque Sim. ele foi aqui, né, para o mundo, né? Eu falo para o nosso plano, né? A pessoa que trouxe muita informação, né? Muita informação sobre a ufologia, né? Assim, sem palavras para falar do trabalho dele, né? Porque ele foi reconhecido no mundo inteiro como um dos maiores, né? Dos maiores, se não, quiçá o maior, né? Eu acho assim, a pessoa que mais teve experiência e estudo científico e tudo sobre a ufologia. Qual assim, qual o ensinamento que o D já deixou para você? Ó, pra começar, ele foi muito mais que uma live, sabe? A gente fez uma amizade bacana, a gente conversava pelo WhatsApp. Eu tive a oportunidade de falar em ligação com ele 2 vezes. Na segunda vez a gente passou quase 25 minutos conversando, Que sabe? lindo Ele é um homem muito sábio. demais. Ele é um homem diferenciado, sabe? Ele foi. Acho que aqui na Terra tem muitas pessoas boas e tem as pessoas marcadinhas, sabe? Ele foi uma pessoa marcadinha porque ele veio para levantar uma geração aí, levantar, trazer um conhecimento diferenciado, um conhecimento importante. Ele fala com muita autonomia, com muita propriedade no que ele fala, sabe? Ele tem muita certeza do que ele acredita e ele passa as coisas com clareza, com evidências e com fatos. São as três coisas, três pilares que eu gosto de ter, que eu preciso ter para poder compreender qualquer coisa que seja. O cara era um ninja, né? Para mim, a minha live com ele foi. Eu tenho muita honra de ter conseguido, né? Porque no meu projeto eu gosto de trazer muitas. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E o que eu não sei, eu vou atrás para tentar saber. As coisas que me interessam, óbvio. Essa área aí de ufologia foi uma coisa que sempre me interessou, sempre me chamou a atenção. E para mim foi um presente ter essa live com ele. Para quem não viu, tá salvo aqui no meu canal também. A gente falou sobre muitas coisas, né? Mas eu acho que a maior lição que ele pode ter deixado para mim é que há coisas lá fora, sim, e que a gente não pode ignorar. A gente não pode ignorar porque tá no nosso dia a dia. A gente liga a TV, pode perceber quantas nunca se falou tanto de ufologia na TV aberta, nos jornais de horário nobre, feito está acontecendo hoje em dia. E isso não está acontecendo por acaso, já foi previsto
desde a época do Chico Xavier, ele já tinha falado que no ano de 2023 as pessoas vão começar a ter mais contato. Eu acho que tudo isso faz parte de uma preparação, né? Eles estão preparando a gente para poder soltar alguma coisa, porque tá vendo que não dá mais para esconder, né? Então, o que eu devo a ele foi, assim, a primeira coisa é que eu sempre gostei, mas eu não tinha muita certeza se eu acreditava ou não naquilo, porque geralmente a gente gosta de acreditar naquilo que a gente vê. Mas a gente não vê Jesus, a gente acredita nele, sabe? Então, é uma coisa de fé, sabe? Então, ele me trouxe uma fé diferenciada. Eu sempre fui um menino de muita fé, de tentar fazer o que é certo. Eu sempre tentei fazer isso. E para mim, na minha cabeça, na minha convicção, na minha verdade, isso é uma verdade universal. Existe sim, e ele me fez ter uma noção de uma clareza a mais em relação a isso. Então eu devo muito isso a ele. Na nossa ligação, que a gente passou a segunda vez, eu contei até esse fato do sonho, e ele falou a mesma coisa para mim que você, sobre os pleiadianos. Ele falou que me viu numa conexão com ele. Então, antes de você falar, já tinha falado isso. Uma amiga minha que também, acho que ela não tá aqui na live, é a Priscila, ela também. Acho que ela chegou a adicionar você na época, sim. chegou a conversar com você. Ela também é envolvida com isso, ela também sentiu esse pleiadiano em mim. E eu achei isso muito engraçado, porque foram pessoas diferentes, de lugares diferentes, que tiveram a mesma opinião. Então, eu acho que nada é por acaso, né? Não tenho dúvida, você é um pleiadiano, né? Então, e você tem uma linhagem aí muito forte, né? Porque tem as pessoas que têm a linhagem muito forte, né? E que são escolhidas também para isso, porque se mostra muito com as características deles, né? Voltei, vim pegar só o meu ETzinho para mostrar para vocês. Não é Ai, bonitinho? que lindo, aqui, ó. Ó, Olha que gracinha. Vamos fazer uma foto assim? vamos tirar um print aí, gente. Tira aí. Tirar aqui, vou tirar. Tira. Tirei. Vai ficar maravilhosa essa foto. Um print aqui com nossos irmãozinhos. Eu falo nossos irmãozinhos, né? Que estão aí e que as pessoas estão ignorando. Tem gente que está ignorando ainda, mas agora já está tão aberto, né? Isso está tão aberto para a humanidade que não tem como fugir muito mais, né? E as pessoas começarem a entender a sua linhagem, entender de onde a gente veio. A gente veio só daqui, desse plano, né? Tanta coisa que tem nesse planeta, não tem sentido, né? Uma coisa tão gigantesca Infinita. e ser só aqui, né? O planeta Terra que É tem muito vida humana. egoísmo, né? Pensar que é só a gente. Então, existe sim, né? Igual quanto mais a gente, assim, é uma conexão. Eu com os arcturianos, a gente tem muito contato telepático, né? É um contato muito pela telepatia ali, para poder você começar a ter essa conexão, entender o que é telepatia, gente. Só estudar, só você ter mais a abertura do seu terceiro olho para você começar a ter mais sentido. Você mesmo, a gente sente, você aí sente a energia de uma pessoa, né? Você Sim. falando assim, eu sinto a energia, se é boa, se é ruim, se a pessoa né? Você vê. Eu vou dar um exercício aqui para vocês. Quem já viu a sua aura? Quem já conseguiu ver que você tem um campo energético? Você tem uma energia? Como é que Basta você faz? olhar, olha só para a sua mão, olha para o seu dedo, olha aqui para você e olha em volta do seu dedo, você não vê, se você não vê a sua energia. Todo mundo consegue Realmente. ver. Todo mundo consegue ver. Quanto mais você treina, mais você vê a sua energia vibrando aqui em volta. E isso está em todo o seu ser. Você consegue ver isso. Quanto mais você olha, quanto mais você... Se você colocar assim mais para o lado de um lugar branco, uma parede branca, um papel branco, né? Você pegar um papel assim, ó, e coloca a sua mão e vai olhando em volta da sua mão para você ver a sua energia. Você consegue ver exatamente a energia que circula no seu ser. Então, você tem esse campo energético. Isso não é... Qualquer pessoa pode ver. Qualquer um.
Então, você também consegue sentir a energia do outro, você consegue ver a energia do Sim. outro, né? E isso com o tempo, se você vai estudando mais sobre isso, se você vai se conectando mais, se você vai tendo mais experiência, quanto mais você busca, mais você aprende, mais você se conecta, mais você sente. Então, e isso tá para todos nós, né? Então, assim, cada um vai seguir a sua linhagem, né? Você vai seguir a sua linhagem pleiadiana. A minha linhagem é arcturiana, né? Eu sou uma arcturiana. Eu já vim de outro processo arcturiano. Então, mas cada um vai ter aí a sua linhagem, né? Então, e isso é só estudo, é só conexão, você vai sentindo isso, né? Ok? E vamos fechar. A gente falou que ia fechar às 16, né? Já são 16h10. Não, mas pode perguntar, ainda tenho mais 2 Vamos. minutinhos aqui. Então tá. Então, eu quero só saber. Eu sei que você falou com um monte de gente de autoconhecimento, pessoas que estão aí, né? Você conversou com a monja Quen e caramba, outra, né? Outra celebridade aí que eu falo do autoconhecimento que traz para nosso plano muito conhecimento, né? E você teve aí contato com elas também, você entrevistou a monja, né? E eu fiquei sabendo até que você ganhou presente da monja. Tá aqui. Conta Ganhei um aí um box de pouquinho livro. dessa história pra gente. Conta aí também um pouquinho do que você recebeu com tudo isso, com esse contato lindo, com essa entrevista, né? E o que você pode passar, né, para as pessoas também que estão aí? Então, a monja foi na minha primeira, assim, foi a terceira pessoa que eu entrevistei. Então, estava muito recente para mim, sabe? Se você vê a evolução daquela época para hoje, tem uma evolução muito grande, né? Então, logo do nada, eu já peguei uma pessoa assim grandiosa demais, sabe? Eu nem sabia que eu ia entrevistar ela, foi muito por acaso. E ela é maravilhosa, ela é uma pessoa muito humilde, muito humana, sabe? Acessível. Ela assim, me deu um colo, sabe? Eu tava precisando na época, eu tava passando por uma questão de luto muito grande. E a nossa live foi sobre isso, foi sobre luto, né? E a gente tava no foco da pandemia. Então foi uma live muito especial. Apesar que eu fiquei muito nervoso na live por ser a monja, por eu ter pouquíssima experiência em entrevistar. E também porque eu fiquei com problema de internet no dia, você acredita? Mas no contexto foi maravilhoso, ela foi muito gentil comigo, me deu um box de livros com 3 livros dentro, né? Olha só. Muito gentil, muito bondosa, muito sábia, né? Então a live foi incrível. Ela me passou, falou tanta coisa sobre o luto de uma forma tão clara que naquele momento ali eu me senti tipo 40% curado Acolhido, do trauma né? que eu tava. Foi incrível. Ela é muito inteligente, ela é muito. Nossa, perfeito. Ela só elogios pra monja. Não tem nem palavras. Ela é incrível. Quem conhece, quem sabe quem é ela, quem acompanha, sabe que do que a gente tá falando. Eu falo porque quando a gente fala de autoconhecimento, nessa busca pelo autoconhecimento, né? Essa busca do despertar da consciência, expansão da consciência, todas essas falas que a gente vem alimentando aqui, que a gente vem querendo que as pessoas entendam o que é isso, né? A monja, Sim. ela é assim, um ser que ela traz isso dentro da alma, né? E ela passa isso para as pessoas, às vezes assim, em uma palavra, né? Eu vejo assim que uma palavra que ela fala, ela já desperta isso em alguém, né? Então é um despertar realmente, né? Ela veio para despertar, né? É uma escolhida também. Também, né? Igual eu falo assim, são pessoas que são escolhidas. E eu vejo que você, assim, também vai lá e fala assim, caramba, quem está no meu campo e que pode aqui auxiliar nesse processo de autoconhecimento, né? Então, essas entrevistas que eu vejo que você busca isso também, né? Mesmo que seja inconsciente. Tem pessoas que me perguntam, Flávio, como é que você conseguiu fulaninho?
Eu não sei nem responder, porque foi tão natural. Eu gosto de dizer, eu tava no canto certo, na hora certa, falando com a pessoa certa. Só Exatamente. isso que eu sei identificar, porque primeira coisa, eu mentalizo o que eu quero, entendeu? E eu vou atrás. E eu Sim. consigo. Tem pessoas que tentam e não conseguem. Então, não sei qual é a fórmula, não tem fórmula mágica, não Não. tem. É sorte. Acredito que é sorte. Alguém lá em cima gosta de mim. Eu acho. É a conexão, né? Igual eu falei, a atração também, né? Eu falo hoje, trabalhando a lei da atração, a gente sabe que existe essa atração, né? O que que é, antes da lei da atração, o que que tem, a gente tem que ter? A lei da vibração. É como a lei da atração, ela não funciona se não tiver a lei da vibração, né? A Verdade. lei da vibração é que manda na lei da atração, né? Então, se você vibra em uma energia que vai te trazer aquilo ali, caramba, eu quero falar com fulano, mas a minha energia ela tem que estar conectada com a energia de fulano. E aí esse fulano ele fica receptivo para você, Ó, no né? começo foi mais difícil. Hoje em dia não é tão difícil assim eu conseguir alguém, porque eu já tenho um currículo bem legal, Sim. né? Quando eles veem que tem lá, eu já entrevistei hoje, Quantas pessoas? já estou em 156 pessoas, Olha né? isso, Eu não entrevisto, 156. das 156 tem artistas nacionais, internacionais também, e tem pessoas que não são artistas, mas que têm conteúdo bom. Eu já Sim. entrevistei você, por exemplo, que trouxe um conteúdo riquíssimo pra gente, né? A gente falou sobre muita coisa legal. A nossa live já tem mais de 1.000 acessos lá no meu canal. Entrevistei também o Ademar Jevaé, né? Que ele é um cara inteligentíssimo, uma pessoa, nosso maioral da ufologia brasileira. Eu digo isso sem nenhum medo de Sim. errar. Já entrevistei também um doutor em sonhos, que foi muito interessante, né? Ah, eu quero Já ver. Essa entrevistei. entrevista eu não vi. Eu já assisti Perfeito, várias suas, mas essa aí eu não vi ainda. Eu vou perfeito, assistir, porque perfeito. eu gosto dessa conexão com o sonho. É muito interessante, assim. Inclusive, eu fiz uma amizade muito bacana com ele. Se você quiser entrevistar ele, eu faço essa ponte para você, Ah, tá? joia, eu vou assistir a live dele, depois eu te falo. Assiste para Eu você quero ver, você vai mesmo, gostar. Você vai né? gostar. Também já entrevistei criadores de pets exóticos, que é pessoas que criam barata, escorpião, coruja. Foi bem legal essa live, bem diferentona de tudo que eu já fiz. Eu amei essa live, amei demais, que eu sou louco por bicho, né? Então esses Uhum. bichinhos diferentes eu gostei muito. Enfim, já entrevistei também uma sobrevivente do 11 de setembro, que eu também fiz uma amizade muito Olha que legal com legal ela. isso. É, Essa deixa eu ver. daí é bem interessante, hein, também. Já entrevistei os Caças-Fantasmas, que é um casal, não sei se você viu, foi até recentemente. É um casal aqui no Brasil que eles trabalham há 40 anos caçando fantasmas, espíritos e tudo mais. Foi uma live muito bacana também, maravilhosa. Enfim, assim, eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória, porque eu tento trazer um pouquinho de mim aqui, sabe? Uhum. Então, são temas que eu gosto, são temas curiosos, são pessoas nostálgicas que marcaram minha infância, são pessoas atuais também, que eu já trouxe muita gente bacana pra cá. E é isso. Me sigam, acompanhem, que vem muita gente bacana aí. Eu tento trazer conteúdos diferentes e curiosos para o pessoal que me segue aqui. É, vamos lá. Então, você também entrevistou a Regina Chat, né? Ai, eu amo demais aquela mulher, ela é Ela é fantástica. Acho que não podia deixar de falar dela. maravilhosa, Você né? conhece Também ela? falar de autoconhecimento também, eu falo assim, as pessoas que eu estou lembrando aqui, que eu já vi, né? Que eu Ela vi me o seu canal, convidou. a Ela me Regina convidou, inclusive, essa semana. maravilhosa, Ela é né? incrível. Ela é Ela é incrível. incrível, incrível. Então, assim, é, a gente falando aqui, eu ia perguntar para você fechar, para você indicar, né, no seu canal também, quais são as lives aí, as entrevistas de autoconhecimento, de expansão, de despertar da consciência que você poderia indicar. Você já falou aí um bocado. Eu vou indicar uma que a gente não falou, Ah, mas é uma que eu gosto muito, que é o do pastor Caio Fábio. Não sei se vocês conhecem. É um pastor que, para mim, ele é o ninja dos ninjas. É um cara altamente intelectual. Ele já foi para vários programas, Danilo Gentili, Jô Soares. Tem mais de 300 livros escritos que olha ele aí. mesmo, que ele mesmo escreveu.
E a nossa live foi sobre o Apocalipse. Olha que A gente focou legal. 100% no Apocalipse, né? E foi uma live muito interessante. Muito interessante. É interessante, né? Porque um pastor, e a gente falando de ufologia, você indicar um pastor para poder também nesse contexto. Aí eu falo assim, gente, não existe, não Não é existe religião, nada a ver com separação, religião. né? Não existe separação, né? Eu falo, porque as pessoas elas vão olhar, não, pastor não, não vai me. Muitos podem falar isso, né? Por quê? Porque eu acredito, né? Mas eu conheço pastores também, né? Que tem uma expansão de consciência incrível. É isso que a gente está falando aqui. É de Você expansão. conhece o Caio Fábio? Não, não conheço. Tem um vídeo dele muito interessante no Danilo Gentili que viralizou. O Danilo Gentili perguntou para ele, pastor, o que é que Jesus faria se visse vários gays hoje em dia? Ele olhou para Danilo Gentili e fez, nada. Ele não faria nada. Naquela época existia um monte de gente. Ele iria acolher, Sim, ele iria abraçar, olha que ele iria proteger. Então ele tem acolhimento. uma expansão de Isso é consciência muito. muito grande. Para quem não Olha conhece o isso. Caio Fábio, ele é fantástico. Eu vou, Ele, eu ele acredita vou também, assistir. ele é perfeito. Ele tem muitos seguidores, acho que ele tem 3 milhões de seguidores, eu acho. Ele é um padre pop, é um pastor popstar, assim, muito bacana. E ele tem uma visão diferenciada, né? Por exemplo, ele não apoiou o governo anterior, por exemplo, Uhum, entendeu? uhum. Enfim, conheçam o Caio Fábio, porque ele É é incrível, ele é sensacional. fantástico. Olha A gente tem aí, que legal. separar Deus de religião, né? A gente tem Não, que parar de tentar separar essas coisas. Porque religião são pessoas, as pessoas são decepcionantes, as pessoas vão te decepcionar. Eu não gosto muito de religião. Eu eu acredito não em tenho. Deus. Eu sou espiritualista e eu sigo uma linha, né, aberta, né? Essa linha da espiritualidade mesmo, né? Que eu falo que é, não existe religião para mim, assim, existe pessoas, existe expansão de consciência, existe despertar da consciência, e eu acho que é isso que nós temos que olhar, né? Cada um vai ter a sua opinião, cada um, e a gente tem que respeitar, a gente tem que, né, aceitar o outro do jeito que ele é, né? É, eu falo assim, eu escrevo para criança, ninguém assim, né? Eu tenho livros publicados infantis, Legal. né? Então, um dos meus livros infantis é Pink Blue Trabalhando as Diferenças, né? Então, o nome já diz que, igual assim, Pink Blue Trabalhando as Diferenças. Eu tenho uma personagem chamada Pink, que é uma adolescente, que foi meu primeiro livro que eu escrevi na linha da pré-adolescência, né? Que é o Pink com Dicas para Garoto. Depois do Pink com Dicas para Garoto vieram outros livros. E um desses outros foi um infantil, que as pessoas, eu ia fazer eventos para adolescentes e muitos perguntavam, não tem um infantil? Então aí eu escrevi, comecei a escrever, escrevi também, né, alguns livros infantis. E esse veio para trabalhar, né, essa questão da diferença. E eu falo que a diferença a gente tem que ensinar as crianças na escola, aceitar o outro, respeitar o outro. Esse livro, ele trabalha preconceito, racismo, individualismo, né? Então, é uma Importante. expansão de consciência para a criança, né? Porque Importante. a criança, ela tá ali, ela tem que aceitar o outro do jeito que ele é, independente de quem seja, né? Do jeito que ele... Então, eu falo sempre isso. Então, ele veio para trabalhar. Então, eu trabalhei em várias escolas com esse livro, né, trabalhando esse contexto de que as crianças têm que começar ali de pequenininha, entender a diferença de cada um, aceitar cada um do jeito que ele quer ser, né? E isso não depende de religião, depende de consciência, Com né? certeza. Né? Depende de consciência. Então, vamos fechar aqui. Eu vou fazer uma brincadeira com você, tá? Bora-se embora. Olha lá. Eu vou falar uma palavra e você vai completar essa palavra, ok? Simbora. Ok. Primeira palavra, humanidade. Do jeito que você quiser. Enxergar o próximo com compaixão. Acho que a humanidade está precisando disso.
de amor, né? De compaixão. Animais. Eles amam da forma que Deus ensinou. É um amor perfeito. Disney. Como? Disney. Ah, Disney é minha paixão. Disney é minha Nós paixão. não Eu sou falamos louco nada, pela mas eu Disney. falei, vou no final, vou dar uma Disney, resposta. eu ligo Disney a sonhos. A sonhos. Ele incentiva a imaginação. É muito importante incentivar a imaginação da criança. Muito importante. Aliás, a criança só não, de todo mundo. Você despertar a imaginação, você pode ser o que você quiser. Futuro. Futuro. Essa é uma palavrinha que às vezes dá um frio na barriga, porque a gente não sabe muito o que esperar do amanhã, vendo o cenário hoje. Mas para o futuro, eu deixo a palavra esperança. Eu Ótimo. acredito que as coisas podem. Eu acredito nas pessoas ainda, sabe? Eu acredito na bondade, acredito no amor, acredito numa coisa maior. É. E a nova era? Integrante. Eu acho a nova era uma coisa que necessária para o momento de hoje. Vamos dizer isso, é uma coisa necessária, que eu acho que só isso para realmente abrir com clareza a mente de algumas pessoas. E Flávio? Flávio é um menino sonhador, um menino que vai atrás do que ele quer, que acredita muito no amor, na bondade. E eu sou uma pessoa muito esperançosa, sabe? Eu acho que é isso que me motiva. Eu acho que talvez seja por isso que eu consigo algumas coisas que eu quero, porque eu tenho muita esperança. É importante ter esperança, muito importante. Você acreditar que é possível, porque é possível, né? Tudo que a gente quer, desejar mesmo é possível, sim. Gratidão, Flávio. Eu que agradeço. Gratidão, linda essa nossa conversa aqui. Foi Passamos do ótimo. horário, mas Foi uma valeu muito delícia. a pena. Valeu muito a pena, foi muito lindo. Para quem vai ficar aí, né, vai ficar gravado, né, eu vou compartilhar lá com o Flávio. Assistam, né, e vamos depois fazer outras e outras e outras, né, ok? Muito grata pela sua vida. Ah, eu te adoro. Você sabe que eu te adoro. Foi ótimo bater esse papo com você, tomar esse cafezinho com você. Foi maravilhoso. Estava com saudade, faz tempo que a gente não se via assim, né? Sim. Vai fazer quase um ano já na nossa entrevista, né? Sim. Passa rápido, né? O Né? tempo passa muito rápido. E aí, gente, esse é o nosso 100º café. Fica aqui registrado que honra! Com esse que honra. querido, com o maravilhoso Flávio Baronese. Né? Um beijo, meu amor. Gratidão por todos que participaram aqui com a gente, né? Não deu nem para a gente ver aí o comentário do pessoal, mas vai ficar gravado, gente. Coloca lá, né? Para a gente poder responder, tá? Para vocês, né? Fechando aqui, não fica as mensagens, mas vocês podem colocar lá no vídeo quando fechar, que a gente vai responder vocês do mesmo jeito. Né? Eu e o Flávio, a gente fica aí para poder responder tudo que vocês, todas as dúvidas de vocês. Muito gratidão, obrigado. meu amor. Gratidão. Muito obrigado, gente. Um beijo. Vamos fazer o bem, gente. Vamos fazer o bem, que o mundo tá difícil, mas a gente junto, todo mundo fazendo um pouquinho, dá certo, né? Vai dar certo. Exatamente. Beijo, valeu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Adorei. Tchau. Beijo, grata. Tchau.